Mateus 26:14 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Ele lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram um preço de 30 moedas de prata. Repete comigo: 30 moedas de prata. Só até aí. Versículo 16 diz assim: Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade. Repete comigo: oportunidade. Só até aí. Para entregá-lo. Agora pula comigo lá para o versículo 47. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armadas de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Amém, igreja? Agora, pula comigo um pouquinho mais adiante. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Mateus 27, 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E o amarrando o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles o retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo, saindo, foi e se enforcou. Amém, igreja? Agora curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, que hoje vai ser bem tranquilo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos nos apresentar diante do Teu altar, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu quero colocar a minha vida, que sou o mais pecador, Senhor, deste lugar. Não sou digno, Pai, de estar em cima dessa plataforma, Senhor, e poder proclamar a Tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, me perdoe dos meus pecados, me perdoe das minhas falhas. Que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração nessa noite. Pois como filhos, Pai, nós não viemos a essa casa para buscar aquilo que queremos. Mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar algo que precisamos. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Amém? Como eu disse a vocês, essa semana eu recebi uma palavra, o qual eu fui muito ministrado. Uma pregação
de um grande homem de Deus que eu tenho uma grande referência por ele, chamado Ricardo Robortella. Ele é líder daquele ministério chamado Clamor pelas Nações. Ele é um dos caras que eu mais admiro, assim, como cristão, como servo de Deus. Ele trouxe uma palavra dizendo sobre algo muito interessante, de uma experiência que ele havia tido em 96, né? Mais ou menos isso. Ele trouxe uma palavra dizendo sobre algo, numa viagem que ele estava fazendo missionária, e algumas pessoas ali, totalmente tomadas por Satanás, pessoas religiosas, olharam para aqueles missionários e declararam que eles iriam tornar o Brasil como Cuba. Talvez se você tem um pouco de experiência sobre política, você vai entender o que eu estou dizendo. E ele começou a trazer algo muito profundo, irmãos, mas eu não quero me aprofundar aqui, depois eu vou jogar nos grupos, lá nos grupos dos homens, e espalha pela igreja, e você assiste essa pregação. Mas uma coisa muito interessante foi que essa palavra foi ministrada mais ou menos há uns 2 meses, mais ou menos, no máximo isso, uns 60 dias, numa conferência que ele ministrou em uma igreja. E essa palavra, Deus dizia para ele o seguinte, que a nossa nação, o Brasil, o Brasil estava como Jonas, no porão de um navio, que estava afundando, mas não estava fazendo nada, para que algo pudesse mudar. O Brasil estava passando de ter o aproveitamento da última experiência do avivamento de Cristo antes da volta de Jesus. Um país que foi declarado em 1973, num culto em que Billy Graham fez aqui em nossa nação, dizendo que a nossa nação seria o maior celeiro de missionário que existe. E por incrível que pareça, nós somos reconhecidos lá fora como um povo que tem desavença com a sua própria nação, um povo que não sabe cuidar do seu próximo. Muitos missionários são enviados do nosso país para outras nações e não recebem um sustento para que eles possam ali continuar o seu trabalho missionário. Mas igreja, o que eu queria trazer para vocês aqui é algo muito importante. Algo que o Espírito Santo falou ao meu coração através de um trecho dessa palavra, o qual ele disse, ele falou: Senhor, mas o que nós podemos fazer para que nós venhamos mudar todo esse cenário? E o Espírito Santo veio a ele dizendo assim: Deus está abrindo uma janela, repete comigo, uma janela. E essa janela será uma última chance para que a nação brasileira possa se prostrar e se humilhar diante do Senhor, e que a igreja brasileira se posicione em adoração, em oração e em arrependimento para a volta de Jesus. Amém, igreja? E a mensagem foi o seguinte: acabou o entretenimento da igreja brasileira. Agora, meu irmão, só vai ficar somente aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E sabe qual foi a imagem que Deus me trouxe através dessa palavra? Sabe aquela igrejinha, meu irmão? Aquela igrejinha do bairro, que só está aquele tiozão, o pastor que dirige aquele ministério já há 50 anos. E somente a esposa e mais 3 mulheres do círculo de oração. E naquele momento de culto não tem entretenimento, não tem nada, só tem eles. E eles passam ali 1h30, quase 2 horas em oração e compartilhar da palavra. É somente esse tipo de igreja que vai permanecer até hoje.
a partir de hoje. Deus está nos dando, olha para o teu irmão, bem fixo nos olhos deles e diz assim para ele: Deus está te dando a última oportunidade de você se posicionar. Oportunidade. E o título da palavra de hoje é exatamente essa: oportunidade. Hoje o título da palavra é essa: oportunidade. Nós lemos um texto de um homem que foi escolhido por Jesus para fazer parte do seu ministério, um homem chamado Judas Iscariotes, que foi escolhido entre os 12 para servi-lo, com honra, com integridade, com unção. Mas a primeira oportunidade que aquele homem teve, com o seu coração ganancioso, ele teve uma oportunidade de poder satisfazer os desejos de seu coração, e poder entregar o nosso mestre nas mãos dos líderes religiosos. E o mais interessante, irmãos, é que no capítulo 26 do versículo 14, ele chega até esses homens e diz: olha, se eu mostrar a vocês quem é esse homem que vocês estão procurando, quanto vocês irão me pagar? E sabe, igreja, é exatamente dessa forma que nós estamos tratando o reino celestial. Nós estamos nos vendendo. Nós estamos negociando a nossa salvação. Nós estamos negociando a nossa santidade. Nós estamos vendendo o nosso direito de primogênito por causa de um prato de lentilha. E a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, meu irmão, é apenas uma: se posicione. Se posicione, meu irmão. Porque nessa palavra do qual foi ministrada, eu vi claramente a mão do Senhor sacudindo algo. E esse algo, meu irmão, era a igreja. E sabe o que a Bíblia diz a respeito do sacudir? O agricultor, quando ele está separando a palha do trigo, ele precisa sacudir. Então permanece somente os frutos, as palhas vão embora. Nós chegamos a um tempo, igreja, que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com o coração limpo e com as nossas mãos puras. E sabe qual foi o mais pesado dessa palavra, meu irmão? É quando ele falou assim: se você entendeu que você está nessa janela de oportunidade, você não vai ter mais tempo de construir mais nada. Você precisa apenas se preparar para aquilo que vai acontecer. E o mais engraçado, meu irmão, é que essa palavra que ele ministrou, ela linkou com aquilo que o Lamartine Pozella havia falado sobre um feed lá, sei lá como é que é o nome disso, que ele colocou, sobre que Deus iria derramar muitas bênçãos sobre a igreja dele em 2025, mas que através da igreja, ele iria separar o joio do trigo. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas tiveram a oportunidade, assim como essa semana eu escutei, de poder, porque assim, hoje não tem mais aquela desculpa: eu não conheço o evangelho, porque eu não me adaptei naquela igreja que tinha a veste social. Não. Hoje nós temos diversas tribos, meu irmão. Hoje você tem a oportunidade de vir numa igreja como essa e participar de um culto de bermuda. É você e Deus. Porque Deus não está preocupado com as suas vestes, Ele está preocupado com o seu coração. Amém? Só que
Muitas pessoas foram atraídas pelo entretenimento. Muitas pessoas foram atraídas pela, como é que chama aquele negócio? Worship. Muitas pessoas foram atraídas pelas luzes. Muitas pessoas foram atraídas pela parede preta. Mas a partir de hoje, o que vai te atrair é a santidade que você vai se apresentar diante do Senhor. Porque, meu irmão, essa estrutura não vai garantir mais nada para você. A oportunidade que Deus está te dando dessa noite é: arrependa-se e sirva com lealdade. E sabe, queridos, eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. E o mais interessante é que aquilo foi tão atraente aos olhos de Judas, que a Bíblia diz que daquele momento em diante, ele passou a procurar uma oportunidade de entregar Jesus. Sabe, queridos, é aquilo que foi dito lá no início dessa ministração, desse sermão. Muitas das vezes eu e você estamos procurando uma oportunidade, apenas uma desculpinha esfarrapada de não estar mais na presença do Senhor. Nós procuramos uma oportunidade apenas de chegar no final do culto e pedir um pão de queijo recheado e não tiver e falar: não veio mais aqui? Porque toda vez que eu vou na cantina procurar alguma coisa para comer, não tem. A partir de hoje eu não venho mais, eu não vou ser mais cristão, eu estou cansado disso. Foi a oportunidade, irmão. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, mas é muito pesada. Sabe o que Ele me disse? Essa palavra é muito pesada, mas é muito mais leve do que a minha mão. Hoje, meu irmão, o que Deus busca através desse altar vai ser as verdadeiras adorações. Hoje o que Deus busca através desse altar são as palavras de arrependimento. É uma igreja quebrantada, irmão. É uma igreja de propósito. É uma igreja que se prostra diante do altar do Senhor e não está mais em busca de entretenimento. É uma igreja que perdeu aquela essência, sabe, irmão? Sabe o pregador famoso? Porque o que fez o pregador famoso foi o ChatGPT e foi as redes sociais. Porque o cara não tem vida com Deus para ter uma palavra. O cara joga um tema no ChatGPT, pega um sermão e pega para a igreja e glória a Deus. Prosperidade. Uau! Quem está em busca de prosperidade aqui, dá um glória a Deus. Mas nessa noite você vai ficar em busca de outra coisa, irmão. Prosperidade para você não vai ser nada. Porque aquilo que você tem, as coisas materiais desse mundo, você não vai levar. Entenda algo que eu estou te dizendo nessa noite, meu irmão. Deus está nos dando uma última oportunidade, como nação, como igreja. Última oportunidade. Que imagem forte, né, pastor? É isso. Aí você escolhe e decide em quem você vai se aliançar. E o mais interessante, irmãos, depois, é que ele conseguiu. Ele conseguiu essa oportunidade. Ele levou aqueles homens, ele levou uma multidão, chegou até Jesus, saudou Jesus com um beijo no rosto, e aqueles homens pôde entender que era Jesus. E o que mais nos constrange é quando Jesus fala assim para ele: amigo, o que o traz aqui? Você tem noção, irmão? Você tem noção da imensidão do amor do nosso Jesus?
Jesus ele já sabia, cara. Aquele momento de mesa que Jesus estava tendo com os discípulos, que ele compartilhou e Pedro falou, não, Senhor, longe de nós, eu mesmo não vou deixar. E que ele falou, não, aparta-te de mim, Satanás. Jesus ele já sabia, meu irmão, quem era o traidor, pois a própria Bíblia nos diz. Mas mesmo assim, ele teve um amor imensurável de olhar para Judas e dizer assim, amigo, o que te traz aqui? E é esse mesmo amor, meu irmão, que está ecoando nessa noite te perguntando, o que te traz aqui? O que te trouxe até aqui nessa noite, irmão? Só que na continuação dessa história, de Mateus 27, a Bíblia diz que já estava feito, cara. Eles já haviam realizado aquilo que eles queriam. E aí diz assim o texto, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Cara, vem aqui comigo. Um cara escolhido para ser um dos 12. Um cara chamado de discípulo. Um cara que teve toda a oportunidade, meu irmão, de poder viver algo extraordinário com o Senhor. Ele arrumou uma oportunidade por causa da sua ganância e entregou Jesus. Agora você imagina, meu irmão, aqui comigo sobre esse texto. Amarraram-no e levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Aí o versículo 3 diz assim, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Nessa história, nós temos duas oportunidades. A primeira, que ele teve de poder entregar Jesus, e a segunda, de arrependimento. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que ele foi tomado por remorso, e ele voltou novamente e falou assim, olha, eu me equivoquei, cara. Pega aqui, está aqui de volta. Eu não quero essas moedas, eu não quero esse dinheiro. O que eu fiz, olha só o que ele fala. E disse, pequei, pois traí um sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa, a responsabilidade é sua. E mesmo tomado daquele remorso, olha só o que diz o versículo 5, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Só que a parte triste, meu irmão, vem aí. Ele saiu e se enforcou. Tirou a sua própria vida. Sabe, queridos, quando nós trazemos à existência essa palavra, Judas ele teve a oportunidade de se arrepender, sim ou não? Ele poderia muito bem, meu irmão, ter jogado aquelas moedas, ter procurado a galera e falado, cara, vocês me desculpem, o que eu fiz foi errado. Sabe? Ele poderia ter aproveitado aquela janela da oportunidade de Jesus e ter chego nele e falado assim, Senhor, eu fiz algo sem saber, a minha ganância falou mais alto, a minha vontade falou mais alto, Senhor, os meus desejos falaram mais alto, mas eu não quero perder essa tua janela, Senhor. Eu devolvi aquelas moedas, eu sei que eu não posso recolher novamente as minhas atitudes, mas uma coisa eu peço para o Senhor, me perdoa. Não. O melhor caminho, sabe qual foi, irmão? Tirar a própria vida. E sabe o que acontece, igreja? Palavras como essa vai mexer com o nosso ser interior. Poucas pessoas
não estarão dispostas a receber uma palavra como essa. Muitas pessoas irão sair daquela porta fora e buscar talvez um lugar de entretenimento que traga uma palavra talvez mais tranquila. Sabe como é que se chama isso? Religiosidade, suicídio. Sabe, meu irmão, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu escutei uma palavra que dizia assim: ei jovem, você que está aqui nessa noite, que fuma maconha, que cheira cocaína, que bebe, que se prostitui, que está perdido na pornografia, você que é um mentiroso, você que é um adúltero, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Sabe o que eu entendi? Que ali era o meu lugar. Era um lugar, meu irmão, onde pregava a verdade. Era um lugar que estava confrontando o meu ser. Era um lugar que estava confrontando o meu eu. E sabe, queridos, quando nós trazemos o significado da palavra oportunidade, e olha só o que diz o significado dessa palavra: ocasião ou circunstância oportuna para realizar algo. Sabe o que isso quer dizer? Firmamento de uma aliança. Estou contigo. Eu procuro uma ocasião, Marcela. Eu procuro uma oportunidade, Renan, para poder selar uma aliança, para realizar algo. Sabe, queridos, eu sempre digo uma coisa: Judas, ele não planejou entregar Jesus porque os caras não sabiam quem era. Ele apenas aproveitou a oportunidade. Espera aí, se os caras estão querendo saber quem é e eu estou precisando de grana, então vamos negociar. Não foi ali. Ele já vinha, meu irmão, maquinando isso faz tempo. Ele já vinha planejando isso há muito tempo. Ele só estava esperando uma oportunidade de fazer. Eu sempre digo, irmão, às vezes quando eu trabalhava com casa de recuperação, com evangelismo na Cracolândia, uma vez um irmão chegou para mim assim, louco, meu irmão, era de manhã, era no domingo de manhã, pergunta para a pastora. Nós íamos na Cracolândia, lá na Praia Grande, lembra disso, do café da manhã? Nós íamos levar café da manhã para os caras, e tinha um lugar lá chamado Calipau, era um matagal, meu irmão, fechado. Lá eles matavam e enterravam lá mesmo, só para você poder entender o nível da parada. E aí um dia eu falei assim: segura aí que eu vou chamar eles lá. Meu irmão, quando eu cheguei, tinha um abençoado, no meio do mato, eu entrei lá dentro. Falei, eu vou entrar, né, não é? Se o dia eu entrei sendo usado por Satanás, agora eu vou entrar ungidão. Quando eu entrei, meu irmão, tinha um num colchão, cheio de bicho, de carrapato. O cara estava deplorável, meu irmão. Eles estavam fumando pedra na mesma lata. E o cara já estava em estado final, não conseguiu nem chamar o SAMU por cara por causa da tuberculose. E aí aqueles caras saíram. A pastora nem sabia dessa parada, mas não sabia disso. E aí chegou um assim para mim e falou assim: vocês vêm aqui. Ele não conseguia nem falar, meu irmão. Ele parecia que ele ia morder a orelha, de tão louco que ele estava. Vocês vêm aqui trazer esse café para nós, a gente não tem mais jeito, porque eu estou aqui por causa do meu pai. Eu falei, negativo, meu irmão. Você não está aqui por causa do teu pai, você está aqui porque você quer, mano. Você está nesse lugar porque você quer, porque eu tenho certeza que oportunidade você já teve de sair daqui. São essas janelas, igreja, que nós precisamos entender que Deus está nos dando uma última chance. Teve um outro caso, só para você poder entender, parei no semáforo, falei, meu Deus, cara,
Um cara que, a última queda que eu tinha tido, que eu fiquei 3 dias escondido no meio do mato, aquele cara fumou pedra comigo nesses 3 dias. Talvez você esteja visitando, caramba, mano, o pastor, mano, o pastor, velho. Minha mãe tá ali, tadinha. Eu já tinha casado, já estava na pegada com Deus. E aí eu parei no semáforo e falei para a pastora, eu falei, mano, vou evangelizar esse cara, mano. Vou falar de Jesus para ele, porque não é possível, o cara não vai sair nunca dessa vida, mano. Aí, igreja, eu cheguei nele e falei, meu irmão, tu lembra de mim? Ele falou assim, pô, não estou lembrado não. Falei, tu não lembra mesmo, irmão? Aquele dia assim, então ele falou, pô, meu irmão, tá diferente, hein? Eu falei, Jesus quer fazer você assim também, irmão. Aí ele pegou e falou assim para mim, falei, cara, você quer ajuda, meu irmão? Eu vou te ajudar. Se você quiser ajuda, eu vou te ajudar, vou te levar para uma casa de recuperação. Eu vou te ajudar, meu irmão. Você quer ajuda? Sabe o que ele me respondeu? Eu não quero, mano. Eu quero continuar nessa mesma situação, porque eu não... Para mim isso aqui é a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? Sabe aquela janela que o Ricardo Robortella falou sobre a nação brasileira? Sabe aquela janela que o Ricardo Robortella falou sobre a igreja brasileira? Essa janela, meu irmão, está sendo aberta aqui nessa noite. O que você espera da sua vida, meu irmão, para esse ano? O que você espera da sua vida para esse ano? Sabe por quê, igreja? Existe uma frase que diz assim: Deus sempre nos dá oportunidade. O destino que damos a ela Deus sempre nos dá uma oportunidade. O destino que damos a ela é quem faz toda a diferença. Você vai ter oportunidade, irmão. Você está tendo oportunidade nessa noite. E o destino que você está dando para essa oportunidade é com você. É você quem sabe. Existe uma outra frase de um homem chamado Bill Johnson, que diz assim: se você faz história com Deus, Ele fará uma história através de você. Basta você aproveitar, meu irmão, essa oportunidade. Sabe, queria só contar um outro testemunho. Esse marcou muito o meu coração. Uma vez eu estava na igreja. Nós tínhamos uma roda que era para pessoas que tinham problema com dependência química, com essas coisas todas. E era numa sexta-feira. Era toda sexta-feira à noite. E justo naquela sexta-feira era culto de mulheres. A igreja bombada, meu irmão, de mulher. E nós homens subíamos, ficávamos numa salinha ali, compartilhando a palavra e tal. Aí subiu um atalaia, falou: Luizão, branco, Luizão, tem um mano lá embaixo, velho, que está te procurando. Aí eu falei: sério? Ele falou: sério? Aí eu falei: meu Deus, eu falei, manda ele. Ele falou: não, cara, ele não quer vir. Mas por que ele não quer vir? Eu falei: desce. Ele falou: desce lá para tu ver. Aí eu falei para a galera, eu falei: segura a onda aí, né, mano? Vou descer lá. Cheguei, meu irmão, lá na entrada da igreja, esqueci o nome dele. Um rapaz com as suas dificuldades, totalmente transtornado, meu irmão, de droga. Vestido de mulher. Falou assim: você que é o Luizão? Eu olhei bem sério para a cara dele, meu irmão, não sabia nem o que eu falava. Falei: como é que esse cara sabe o meu nome? Aí eu falei: sou, meu irmão. Como é que tu sabe que eu sou o Luizão? Ele falou: não, porque é o seguinte, eu ia matar um cara ali agora.
E eu só não matei porque passou uma senhora e mandou vir aqui procurar o Luizão. Eu falei, pô, que legal, hein? Tipo assim, chama ele lá e mata vocês dois juntos. Aí, falei, calma, querido, vamos lá. Ele transtornado, com um cachimbo de crack e louco, meu irmão. Falei, faz o seguinte. Falei, dá aqui tudo. Aí ele me deu a droga, me deu o cachimbo. Falei pra galera, segura aí. Falei pros atalaia. O outro, não, segura aí, mano, segura aí. O outro já em choque. Falei, vamos subir lá, nós estamos fazendo uma reunião, depois a gente vai trocar ideia, beleza? Beleza. Participou da reunião. Foi algo maravilhoso, irmão. Aí no final da reunião, ele chegou e falou assim para mim, eu quero ir para uma casa de recuperação. Tinha uma casa de recuperação de um pastor amigo meu, o pastor Haroldo, tem ainda, chamado De Volta à Vida, lá em Itanhaém. Aí eu falei assim para ele, pastor, liguei para ele na hora, eu falei, pastor, tô com um vaso aqui, meu irmão, esse vai dar fruto. Falei, tem uma vaga aí para mim? Ele falou, não, tem, manda aí, pode mandar. Aí eu falei para ele, ó, arrumei uma vaga para você. Falei, não tenho nada contra as suas escolhas, mas é uma casa onde tem homens. Se você chegar lá dessa forma, você vai se sentir constrangido. Você quer essa ajuda? Ele falou, quero. Falei assim, mas nós vamos ter que mudar as vestes. Ele falou, não tem problema. Cheguei em outro atalaia, falei, Dornelis, vem cá. Olhei pro Dornelis, vi que era o mesmo corpo. Eu falei, vai na tua casa, pega uma bermuda. Ele falou, pô, mas minha roupa? Eu falei, não é tua. Porque a minha não vai caber, eu era gordão. Falei, é tua, pega uma bermuda, pega uma camiseta e traz aqui que ele vai vestir. Você lembra dessa história, não? Aí ele pegou, vestiu, meu irmão. E foi. O Dornelis falou, eu vou levar. Eu falei, é isso aí, irmão, glória a Deus. O Dornelis levou ele. Não deu uma semana, ele saiu, cara. Ele teve oportunidade, sim ou não? Só que ele não me procurou para dizer que tinha saído. O pastor Haroldo me ligou e falou, cara, foi embora. Não quis ajuda. Na outra semana, eu recebi a notícia. Porque ele ficava ali numa esquina, que era tipo uma Cracolândia. E aí os caras já estavam de saco cheio. Mataram e jogaram dentro de uma caçamba de entulho. Sabe como é que foi sepultado? Como indigente, cara. Eu estou contando algo aqui, igreja, de uma das coisas que eu já vivi. Uma das experiências que eu já tive com Deus. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão, muito importante. Aquela mesma voz que gritou lá na minha casa, dizendo, a igreja brasileira vai ter a última oportunidade. E eu precisava trazer isso para você, meu irmão, nessa noite. Sabe por quê, queridos? As oportunidades, elas estão vinculadas com a nossa entrega. E eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite. O que você veio hoje, nessa noite aqui, nesse lugar, disposto a entregar ao Senhor? Disposto a colocar diante do altar do Senhor e falar assim, Senhor, eu não quero mais. Eu entendi a tua palavra, hoje eu vou viver uma vida digna com o Senhor. O que você veio disposto a entregar, irmãos? Qual é a oportunidade que você vai aproveitar nessa noite? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é para o Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. Repete comigo, renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata.
justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo particularmente seu. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão, o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite? Sabe que alguém chegar ali e falar assim, olha, o carro aqui está atrapalhando, de quem que é aquele gol ali? Aí você fala, pai, é meu. Porque aquilo ali é seu, meu irmão, é algo particular seu, amém? Agora você imagina Satanás olhar para você a partir de hoje e falar assim, eu vou atacar. Jesus falou assim, não, não mexe não, porque é meu. Ali é propriedade particular minha. Amém, igreja? Estou enxergando tudo turvo. É normal. Sabe, queridos, a gente acabou entrando em outras partes dessa palavra. Se der continuidade, vai ficar muito extensa, porque hoje nós temos um culto de ceia. Mas eu queria deixar uma palavra para você, uma frase muito importante, que diz assim: se você busca a Deus somente quando passa por dificuldades, se você busca a Deus somente quando você passa por dificuldades, saiba de uma coisa: Ele te ama o suficiente para te manter nas dificuldades. Amém? Janela, oportunidade, tempo de arrependimento. Sabe o que a igreja brasileira está precisando novamente? Eu quero terminar esse culto já para poder fazer isso. A igreja precisa de um óleo novo. A igreja precisa de uma unção nova. A igreja precisa se prostrar, meu irmão. Nós precisamos buscar a verdadeira essência da igreja. Eu nunca vou esquecer de uma mulher que tinha lá na igreja. Como é que era o nome da mãe do Sagat, Renan? Dona Silvana. Sábado eu lembrei dela. Eu vim aqui no mutirão e falei, hoje eu estou encarregado de lavar os banheiros. Fui lá lavar os banheiros. Ela era encarregada, a zeladoria, ela era encarregada de lavar os banheiros da igreja. Só que ela era intercessora, irmão. E das braba. Pensa numa senhorinha, irmão, de óculos. Perdi até o ônibus passava, ela não conseguia nem ver o ônibus que era da casa dela. Aí a gente oferecia carona, lembra? Levava ela para casa. Ela chegava assim toda vez, eu nunca vou esquecer, toda vez que eu e a pastora parava o carro, ela falava assim, antes de eu descer, eu queria fazer uma oração por vocês. Meu irmão. A gente precisa voltar nisso, cara. A oportunidade que Deus está nos dando não é mais a oportunidade de poder ser atraído por luzes. Não é mais a oportunidade de ser atraído por uma parede preta. Não. A oportunidade que Deus está nos dando nessa noite, meu irmão, é que nós venhamos a nos humilhar diante do Senhor. É que nós venhamos a nos prostrar diante do Senhor. Sabe por quê, igreja?
o machado já está posto à árvore. O machado já está posto à árvore. Acabou, irmão. Chegamos num tempo em que Deus vai separar igrejas de igreja, ministérios de verdadeira igreja. Eu falei assim: Deus, uma palavra tão pesada como essa, eu corro o risco de no próximo culto não vir ninguém. Ele falou assim: nem que você entre com 50 nesse portal, mas você pregou. Deus deu oportunidade, irmão. Quando Judas se apresentou com aquelas moedas, ele teve a oportunidade de se achegar a Jesus e falar: Senhor, me perdoa. Mas a religiosidade gritou mais alto no coração dele. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Que religiosidade é essa, pastor?